Olá, seres de luz, eu me chamo Flávio de Silva e está começando mais um vídeo do Consciência Astral. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto interessantíssimo que é a criança interior. Esse é um tema que interliga de uma maneira muito bacana a espiritualidade com a psicologia, né? Vamos entender primeiro o que é que significa, qual é o conceito da criança interior, como você pode detectar ela, né? A criança interior, ela é basicamente uma composição de tudo que vivemos, né, da nossa personalidade, os traumas, medos, frustrações, boas experiências também, ou seja, tudo que cremos e passamos na nossa vida faz parte da criança interior. É uma versão nossa que foi construída na nossa infância e que interfere ativamente toda a nossa vida, né, incluindo a vida adulta também, que eu creio que seja o estágio atual de boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? E por que que ele é um tema tão importante, essa criança interior? Porque a gente precisa ver como ela faz diferença na maneira que lidamos com certas situações, né? Então a gente vai falar aqui do impacto, trazendo, por exemplo, o sucesso ou o fracasso que você tem em determinada área, né? Faça uma análise agora e veja como está minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida profissional, minha saúde, e tente buscar lá no passado algo que você passou, que foi uma situação negativa e que você acredite que possa ter motivado, influenciado na situação que você se encontra atualmente, né? Certamente você vai encontrar uma conexão, porque isso é muito comum de acontecer em pessoas ali que têm dificuldades financeiras, mas que vivem fazendo afirmações negativas, que é algo já muito ruim, né? Mas além disso, tem traumas, tem crenças limitantes, né? Que também faz parte da nossa criança interior. Dando exemplos para ficar mais prático, né? Você é uma pessoa ali que acha que não tem capacidade de ganhar muito dinheiro, porque quem é pobre nasce e morre pobre, né? Essa é uma frase, uma crença limitante muito comum de se ouvir por aí e que atrapalha totalmente. Você ouviu ali de seus pais, de amigos, alguém mais próximo de você quando você era pequeno e acredita fielmente ao longo de toda a sua vida por muitos anos, até chegar o momento que você faz essa desconstrução, que é através de psicólogos, né, de terapias, mas isso fica ali bem sólido, bem resistente na nossa mente, no nosso subconsciente, né? E você acredita e usufrui desses pensamentos o tempo inteiro. Então, fica realmente muito complicado a gente ter o sucesso quando a gente pensa primeiro, né, numa coisa como essa. Uma outra situação ligada a traumas é bem comum também a gente ter dificuldades, por exemplo, para se relacionar com pessoas porque você sofreu bullying na escola, né? E você se vê uma pessoa inibida, uma pessoa mais travada ali para conseguir falar em público, para fazer amigos e tudo mais, né? Para ter essa socialização, você encontra mais dificuldade porque sua criança exterior está ferida. Esse é um ponto também muito interessante. Será que a sua criança não está ferida, né? Então, a gente sempre vai encontrar um pouco de resistência quando a gente tem um problema associado ao passado, né? Então, imagine, é muito desgastante para uma pessoa tentar se comunicar, né? Lembrando sempre de toda a experiência negativa do bullying, né? Do preconceito, de todas as ofensas, a violência, né, que envolve isso. Então, essa interligação que existe, né, da criança exterior com o nosso presente, ela é muito forte e ela se dá dessa maneira.
E para a gente solucionar isso, ou pelo menos direcionar para algo mais positivo, a gente deve, em primeiro lugar, aceitar essa criança. Porque muitas pessoas ficam deprimidas, reprimem ali muitos sentimentos porque não tem uma capacidade de aceitar, né? Você vê o seu passado muitas vezes como algo terrível, como um péssimo momento da sua vida, a pior coisa do mundo, e esse é justamente o caminho que vai atrapalhar, o caminho inverso da coisa. Você precisa enxergar como aprendizados que foram passados, né? Como experiências que ensinaram e agregaram muito a você, mesmo que você não perceba, né? Porque as pessoas costumam ver, por exemplo, uma situação como essa do bullying que eu citei, ou qualquer coisa relacionada a abusos, né? A qualquer tipo de travamento, medo que teve no passado, como uma injustiça, né, uma grande punição, uma consequência que você teve que sofrer, mas não é nada disso. São coisas que acontecem, né, e que devem ser aceitas para a gente seguir em frente. E a gente tem que olhar para trás. Existe até técnicas, exercícios de meditação para você olhar, fazer toda aquele flashback, né, aquela repaginada e aceitar cada momento, cada dor sua como algo que você não tem mais a capacidade de mudar, você não tem mais o poder de decisão, de voltar no tempo, e sim de usar disso como uma base fortalecedora com toda a maturidade para te impulsionar para um futuro de mais paz e de mais tranquilidade. Então a gente deve olhar nesse ponto de vista, né? Eu não posso mais mudar. Então, o que devo aprender com isso, né? Então, vamos sempre verificar dessa maneira. E assim construímos uma nova fase da nossa vida, né? E novas gerações também mais fortes, preparadas, né? Emocionalmente, mais maduras e sabendo lidar com as suas dores, com as suas emoções, né? E a gente não pode, agora falando num contexto espiritual, ter esses bloqueios, porque bloqueio de emoção é bloqueio energético. Então fica tudo travado em qualquer área que seja, enquanto a gente não liberar aquilo. O que seria liberar? Justamente isso, né? Não ter mais nenhum apego ao passado, deixar ele fluir, deixar ele para trás e ter consciência que a gente tem que viver o novo, o atual, né? Então, deixa tudo fluir, né? Porque assim o dinheiro entra, a saúde melhora, os relacionamentos também, a vida profissional aparece ali oportunidades, né? Basta a gente olhar mais para frente. E a gente também muitas vezes acaba fazendo algo muito complicado, que é calar essa criança interior, né? Quantas vezes já não fizemos isso? Uma outra reflexão que eu incentivo vocês a fazerem aí interiormente, né? No seu íntimo ali, no seu particular. Quantas vezes você fez isso? Porque há um momento que você se olha no espelho e se acha feio, né? Ou você fala para si mesmo que não é capaz, que não é inteligente, né? Que não vai conseguir fazer determinada coisa por ter uma dificuldade envolvida ali. Muitas vezes nós afirmamos que nós mesmos somos a pior pessoa do mundo, né? Então, a retirada desse tipo de afirmações é muito importante, porque no filme Divertidamente 2, que eu assisti recentemente, ele trouxe uma reflexão muito bacana, né? Em determinado momento do filme, eles mostram lá uma cena como funciona a mente da criança por dentro, como se fosse uma espécie de floresta, né? Com
uma lagoa e várias ramificações, uma espécie de árvores que são formadas por nossos pensamentos, por nossas afirmações. Ou seja, o que você pensa, positivo ou negativo, cria raízes na sua mente. E essas raízes são muito resistentes, né? Elas que ditam a maneira que você vai visualizar qualquer situação semelhante e como você vai passar por aquilo, né? E talvez vencer ou fracassar. Então, você tem que pensar o seguinte, quando você fala, por exemplo, eu não vou conseguir isso porque eu não sou bom o suficiente, já se cria uma ramificação que vai lhe impulsionar ali, lhe empurrar involuntariamente para o fracasso, para a frustração, para qualquer tipo de perda, né? Então, imagine o poder que teria essa ramificação se fosse algo positivo, né? Como, por exemplo, eu sou capaz, eu sou forte e vou saber lidar com isso. Isso dá uma energia enorme, né? Um impulso, uma luz imensa. Reflitam sobre isso também. E a gente deve, aqui para finalizar, buscar a nossa essência. E para isso é necessário ir lá na raiz, no fundo da mente, que é outro elemento que aparece no filme também. Então, vamos nos questionar da onde veio essa dor, como ela surgiu, né? Então, por exemplo, se você tem muito medo de ser traído ou traída, busque alguma história que você passou, algo que justifique isso, porque geralmente vem do nosso passado, né? Ou nós mesmos acabamos criando ali essa crença limitante. Então busque lá no passado, né? Isso acontece normalmente, esse tipo de pensamento, com pessoas que foram abandonadas, com pessoas que tiveram muitas decepções com amigos, né, quando era criança. Então, a gente tem que buscar, beleza, detectei, entendi da onde veio e agora o que é que eu vou fazer? É justamente a fase ali de entender que cada evento tem o seu lugar, né, na sua história. Esse é um evento, como já foi dito anteriormente, que ficou no passado, ficou para trás e não pode ser alterado mais de maneira alguma. Então, é buscar justamente essa questão. Aceito o que eu passei, vejo isso de uma maneira mais madura hoje, isso não me afetará mais, né? Porque hoje eu sou uma pessoa diferente, eu estou mais amadurecido, estou vivendo outras coisas que estão me ensinando mais sobre isso, né? Eu estou buscando a mudança e a libertação. Você pensar nisso já vai dar uma limpada gradativamente, né? E são apenas exemplos, né? Existem várias maneiras da gente buscar essas raízes do passado e ressignificá-las, né? É muito interessante também, além de você aceitar, trocar por uma crença fortalecedora, ou seja, aquela crença que é positiva, que vai lhe ajudar, né? Então, um exemplo, em vez de se sentir injustiçado por ser traído na infância, você pode pensar que o problema, na verdade, os culpados são as pessoas que lhe ofenderam ali, né? Que elas são pessoas que precisam ser perdoadas, né? Que são pessoas que realmente não tinham um total esclarecimento da vida, né? Então, é você enxergar o outro ali como a pessoa digna de pena, não você, né? Eu vejo muito dessa maneira também. Então é isso, acho que deu para esclarecer de uma maneira bem bacana todo esse assunto, né? Uma introdução boa para vocês explorarem essa temática.
Nos vemos no próximo vídeo. Inscreva-se, curta e comente para ajudar na nossa divulgação. Até mais.